Portugal continua como o segundo país europeu com mais doença mental. Hoje falamos com Diana Costa Gomes. Ela é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com 20 anos de prática, que nos traz o seu livro Fala-me do que sentes. Uma porta de entrada para o intimismo de um consultório, onde conhecemos 5 histórias de ansiedade, depressão, trauma, luto e burnout, com algumas pistas para as nossas próprias vidas. E um bom exemplo é logo o seu próprio testemunho. É a 6ª vida presente nestes casos, que partilha, onde fala da sua luta contra a infertilidade e a experiência maravilhosa e complexa que é de ser mãe de gêmeos. Olá, Diana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda. Obrigada, eu, João Bem-vinda à Rádio Observador. É um prazer. Muito obrigado. É engraçado porque tu és filha de juristas, os dois professores de Direito. Certo. E tens também raízes na Madeira, que também é muito bonito. Sim. Vais sim, lá de vez em quando? Sim. Tens lá avós ou tios? Vou lá de vez em quando, não tão frequente quanto gostaria. Sim, tenho primos, enfim, infinitos. Como tu dizes, e pelas minhas contas fui lá concebida, portanto, deves muito à Madeira. É tão bonito isso. Sim, exato. Portanto, eu nasci em maio, exato, e cruzando ali com as datas da lua de mel, portanto, quase que... Do professor de Direito? Fui lá concebida, eu costumo dizer. Tu és a filha mais velha, depois tiveste mais dois gêmeos, 2 anos mais novos, e mal sabias tu que ias acabar por ter gêmeos também, não é? Exatamente. Uma família cheia de gêmeos. Que fizeste balé, por pouco, e tens mesmo formação em balé clássico, e tu tens faces de bailarina, o que é engraçado. Acho? Sim, acho engraçado. Por causa dos teus pais serem juristas e professores, tu lias muitos enunciados dos testes e coisas que eles tinham na sua escola, que tinham que passar aos alunos. Sim, eu adorava. E por isso tu adoravas esta coisa do comportamento dos outros, é uma coisa que já te fascinava desde sempre. Adorava, e desde muito cedo lembro-me de pedir aos meus pais, eu acho que eles na altura deviam dar direito penal, direito da família, e depois havia aqueles casos assim que fulano tal fez isto e tal, e eu ficava fascinada com aqueles casos, mas o meu raciocínio na altura já era, epá, o que é que está por trás disto? O que é que ele sentiria? O que é que ele pensaria? Exato, para esta pessoa cometer isto, ou fazer isto, ou o que é que ele sentiria? No lugar do outro muitas vezes. Exatamente, e agora é das tais coisas que nós só nos apercebemos agora olhando para trás, exatamente, não é? exatamente. Portanto, na altura não, mas agora juntando aqui um bocadinho as peças. Com quase 20 anos de prática de consultório, psicologia clínica e psicoterapia, sobretudo, Diana... E obrigada por diferenciar. Sim, porque são diferentes e já vais explicar porque é que são diferentes. Nem todos os psicólogos são psicoterapeutas. Exatamente. E todos os psicoterapeutas deviam ser psicólogos, mas isso é outra questão. Isso é outra questão, aliás, bem presente agora. Verdade, é? Fica-te a saber tudo ou quase tudo sobre o ser humano ou tu estás sempre a aprender? Estou constantemente, e eu acho que aprendo todos os dias, João Paulo, e estávamos a falar aqui, fizeste aqui na apresentação também, e o facto de ser mãe de gêmeos, eu acho que ainda intensifica mais essa questão, que é a individualidade dos seres humanos, não é? Como é que duas pessoas com partilham o mesmo material genético, exato. O parto, tudo igual. O parto, o líquido amniótico, o ambiente intrauterino são não, e os meus são falsos, os meus até nem sequer no mesmo saco. Exatamente, importa dizer aqui que é uma experiência partilhada, não é? Exato, estamos aqui pais de 2 gêmeos rapazes. E tu dirás o mesmo, não é? São completamente diferentes. E não há receitas, de facto. Não há receitas. E agora, como psicóloga também, isto de alguma forma também se relaciona aqui com isto, não é? A individualidade das pessoas. O mesmo agora até transpondo aqui para a questão do consultório, que tu disseste, e acho muito bem, uma espécie de porta aberta para o consultório. De alguma forma foi também isto que pretendi, portanto, tentar pôr o leitor um bocadinho dentro do consultório, não é? Porque, enfim, acho que a saúde mental agora está muito, muito, principalmente pós-pandemia, não é? Na ordem do dia, mas talvez se fale aqui, talvez não, de certeza, muito pouco sobre o outro lado, a pessoa por trás do terapeuta, não é? Que tem ele próprio, ele terapeuta. Porque também é uma pessoa, por isso é que a novidade deste livro é isso. Exatamente. Vou apresentar 5 casos de pessoas em que eu tipifiquei, digamos, os 5 grandes temas. Sim. Mas eu sou um sexto caso, um sexto case study, porque eu também tenho a minha vida. Que se intercepta. É muito engraçado. Com as outras histórias. Foi muito corajoso e muito engraçado fazeres isso. Eu achei que é... Além de que só por si, a parte do consultório só, atrai muitas pessoas. Eu acho que o livro atrai por isso. As pessoas gostam de ouvir essas coisas e de saber essas coisas. Exatamente. Eu li um livro do Pierre Daco,
que era um psicanalista que Sim. era o Sr. X, chegou ao meu consultório, não sei o quê, ou Oliver Sacks, este género de livros que as pessoas percebem e gostam disto, saber estes casos. E gostam, não é? E de alguma forma eu acho que é muito fácil as pessoas identificarem-se com um Exatamente. ou outro ponto, embora não cumpram necessariamente este diagnóstico, e depois também nós poderemos aí ir, mas será muito fácil qualquer leitor identificar-se com um ou outro ponto Exatamente. da história, não Claro, é? claro. E exatamente também por dar este foco também. Todos temos realmente a nossa história e nós, se formos lá para trás, percebemos que há muitas coisas que vêm efetivamente de trás, mas sem prejuízo aqui do diagnóstico que cada uma das histórias cumpre e não ambicionando. Eu nunca ambicionei fazer deste um livro técnico. Exatamente. Ok, mas, como disse a minha editora, e batalhou muito, isto tem de acrescentar alguma coisa a alguém, portanto, não querendo, não ambicionando ser um livro técnico, enfim, dá um enquadramento técnico, portanto, é suposto acrescentar alguma coisa a alguém, não é? E ensinar-nos alguma coisa, e também não ambicionando de todo ser um livro de autoajuda, também há aqui algumas técnicas e ferramentas utilizadas também na psicoterapia. Muito importante. Isso é o que eu vejo hoje em dia, e Diana, é verdade, porque tem melhorado muito nos últimos 10, 20 anos. A questão de ir ao psicólogo era um trauma quase, era um estigma. Hoje em dia não. Hoje em dia já recebo aqui até psiquiatras e psicólogos que dizem, as pessoas já vão às vezes ter comigo a dizer Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, por exemplo, tenho um filho que está a tirar esse curso também, tu também já tiraste, sim, ali assim, ao pé do parque de Eduardo VII, e é uma coisa importante que as pessoas às vezes chegam lá a este concretamente era o José Gameiro, que foi um dos fundadores, com o Adinal Sampaio, e que dizia, esteve aqui há um mês e dizia-me isso, e eu perguntei-lhe, as pessoas não vão lá às vezes casais que está tudo a correr bem, e dizem, dê-nos ferramentas para a gente continuar a correr bem, e ele disse, que boa pergunta, porque de facto é importante, já não é só as pessoas que estão com uma grande crise existencial ou aconteceu não sei o quê. Dúvida. Às vezes a psicologia dá-nos, já não é esse estigma, dá-nos, e a psiquiatria também, dá-nos essas ferramentas. Vocês aprendem ferramentas, eu vejo pelo meu filho, não é? São técnicas que a gente não sabe, que avalia, diagnostica. Claro, por isso é que eu até, é muito enfim, importante. aquela São ajudas. narrativa que nós ouvimos muitas vezes enfim, a pessoa tal porque tem uma profissão que lida com pessoas e onde as pessoas falam muito dizer que é um bocadinho psicólogo. Sim, como o condutor do Uber. Sim. Não, mas é exatamente esse Ou exemplo. a cabeleireira. Cabeleireira, o condutor do Uber, ninguém é um bocadinho psicólogo. Ninguém é um bocadinho psicólogo. Não aprende essas técnicas, essas coisas. Claro. Nem é suposto, E é um não é? curso Tudo bem que as pessoas possam desabafar. Complicado. Sim, isso é amigo, no pronto. meu caso, exatamente. Não é necessariamente formado nisso. Exatamente. Claro. Nem é suposto, não é? Há uma formação sem que qualquer vocês prejuízo de o bem que fazes, uma conversa com amigos mas Claro que sim. cada coisa... Cada macaco no seu galho. Nem mais. Cada coisa no seu lugar. obviamente. Estavas há pouco a dizer, é um curso chato. Olha, no meu caso não foi nada chato. Já no sentido são 3 anos ou 5 anos? 5, no meu caso, ainda pré-Bolonha. Sim. Mesmo agora, é com mestrado integrado, portanto, também volta a ser 5 anos. Exatamente. E depois depois não me fiquei por aí, depois ingressei também na veia pela psicoterapia propriamente, porque eu queria mesmo fazer clínica. E senti, de facto, essa necessidade de me formar, então, como Portanto, tinhas tirado o mestrado em Psicologia da Saúde, também no ISPA. Sim. Eu tenho um bocado de bicho carpinteiro, sabes, João Paulo? Tens de tirar... Não, mas sempre que for mais informação é bom. E mais esta é uma formação profissão em que as pessoas, exatamente, e têm psicologia que estar forense sempre... Também. A renovar Claro. conhecimento e... Há profissões que é assim, que a pessoa tem que estar sempre, como os médicos, assim, há sempre procedimentos novos, descobertas novas, a pessoa tem que estar atualizada. E por isso é uma e quem de vida facto de estudo, gosta do que faz, que é o meu caso, eu tens gosto muito do que faço. Esta espécie de satisfação permanente que tu tens. É um bocadinho, mas eu sou um bocadinho uma alma inquieta, Obrigado. sabes? E estavas a dizer há pouco, sim, eu todos os dias aprendo com quem tenho sim. lá à frente, e às vezes é um bocadinho aqui, não é só, às vezes a terapia, às vezes o processo. Ou seja, desengane-se quem pensa que só o paciente é que sai mais rico de tudo. Vocês, os psicoterapeutas, também aprendem também. Sem dúvida. E o que o livro aqui também nos traz é isto. O que é que eu pessoa, não é? Eu, pessoa por trás do terapeuta, o que é que eu sinto com aquela pessoa que me chega, concretamente, que foi neste período concreto da minha vida, que atravessava este desafio, com angústias particulares, mas que, como qualquer
outra pessoa também tem os meus dias, as minhas angústias, as minhas inseguranças, as minhas tristezas, as minhas alegrias, e o que é que esta pessoa me faz sentir, não é? Porque há às vezes esta ideia de que o terapeuta deve ser alguém completamente neutro, desprovido de afeto, sem passado nem futuro, não é? Sim, isto é qualquer não coisa, existe, não é? Isto não existe, É um mito. não é? Sim. Isto não existe. E eu, aliás, há até estudos que dizem uma coisa muito interessante, João Paulo, que é isto, que é o fator preditor mais forte no que ao sucesso psicoterapêutico diz respeito não são as técnicas utilizadas, Ferramentas, não são as ferramentas, é a relação terapêutica Ok. que se A estabelece relação entre aquelas duas pessoas. terapeuta e paciente. Sim, É exatamente engraçado. isso. Portanto, é ela o fator motor. mais forte. Exatamente. Portanto, não faz sentido algum. Portanto, a ideia é como é que eu Faz não sentido. só não afasto isso, mas, por outro lado, como é que eu até tiro partido disto, Exatamente. da minha condição pessoal, do meu domínio pessoal, para o próprio processo terapêutico. E eu digo aqui muitas vezes, nesta altura, por exemplo, estou a pensar no caso aqui da Maria, naquela altura a minha técnica foi o abandono de todas as técnicas. Ok? Era E foi a melhor coisa a fazer. Exatamente, que é aquilo que nós chamamos de experiência emocional corretiva, que é, ok, pela relação que aquela pessoa estabelece com o terapeuta, vai, de alguma forma, também, enfim, fazer as pazes ou corrigir outras relações anteriores. A Maria é o exemplo da depressão, que já lá vamos. Exatamente. Psicoterapia, portanto, aqui está, psicólogo e psicoterapeuta não é a mesma coisa. No domínio profissional, tu, para te habilitar para o trabalho clínico, achaste que, além de já eras psicóloga clínica e que fazia falta esta Precisava formação disto. que foste para a psicoterapia cognitiva e comportamental. Depois tiraste então na Associação Portuguesa de Terapia Cognitiva e Comportamental Integrativa. Então ficaste habilitada a ser psicoterapeuta. Portanto, nem todos os psicólogos são psicoterapeutas. Nem todos os psicólogos são psicoterapeutas. Mas E mesmo às os vezes psicólogos clínicos... Mesmo os psicólogos não clínicos. sabia. Um psicólogo clínico não... Pensei que isto era porta aberta a ter consultório se quisesse. Bem, isto agora, eu sou ainda pró-ordem, portanto, ainda sou do tempo em que não havia ordem. Dizes e que tu como havia se tivesse 70 anos. Exatamente, E tens 20. caminhões. Mas pronto. Exato. Que não havia ordem e havia um movimento pró-ordem, não é? Ainda sou dessa altura. Portanto, um psicólogo clínico não pode intitular-se psicoterapeuta. Tá bem. É sim Não é psicólogo automático. clínico e pode fazer sim psicoterapia de apoio. Ok? Portanto, que não é uma psicoterapia não é uma psicoterapia cognitiva comportamental, não é uma psicanálise, não é? Ok? São questões diferentes. E precisa ter uma cédula profissional para se habilitar para... Pronto, mas lá está. Psicólogo clínico não é igual a psicoterapeuta, Tá não bem. é? Portanto, para sermos psicoterapeutas precisamos de, para além do curso, seja ele... Enfim, estavas há pouco a dizer, deviam ser. Pois é isso. Pronto, que é aqui uma questão. Há quem se intitule de psicoterapeuta sem ser psicólogo, pronto, não é? Isso é uma mas coisa que está em para discussão além neste da momento. licenciatura, exatamente, Sim, é uma questão sim. muito É delicada. delicada e muito atual. Para além disso, então, fazer essa formação extra para... Que outros tantos anos, não é? Outros tantos 5 Sim. anos. E é engraçado porque a psicoterapia deve... É um bocado isso que eu também não tinha noção e aprendi contigo. Deve dotar ou levar as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho, a sua própria solução. E não necessariamente, olha, a partir de agora faça assim. Não, é uma coisa construída esta em narrativa, conjunto. não é, João? vou para... preciso que me dê conselhos. Ou preciso que me dê ferramentas. Deve ser ou... abordada assim por São muita gente que chega ao vezes, são consultório. muitas não é? vezes, Primeira mas vez. eu desconstruo imediatamente. Olha, o meu papel não é dar conselhos, livro de não é receitas. indicar-lhe... Leve lá este livro Aliás, e tome 3 vezes por semana. Exato. Exato. Eu digo muitas vezes, não há receitas universais, não é? Claro que sim. E mais aqui, Cada caso é um caso, aqui cada pessoa é uma connosco, pessoa. lá está, 2 casos com depressão, não há uma forma de viver uma depressão, não é? Sim, Viver uma sim. depressão. Há N, variadíssimas. E manifestar a tristeza, há E 200, de 300. manifestar, exatamente, Falas nisso. exatamente. Sim, sim. Falo muito nisso, mas dizia eu, não há receitas e mais, às vezes o dar conselhos é também uma forma quase de nós infantilizarmos a pessoa, não é? Porque isso aniquila a possibilidade de a própria pessoa encontrar as próprias Exatamente, soluções que tem dentro dela, Exato. embora possa não vê-las Exato. ainda.
Engraçado, é verdade. O objetivo da psicoterapia, portanto, é mais sentir do que pensar, não é? É mais É exatamente isso. emoção do que propriamente é muito grande lição. Às vezes aparecem pessoas assim muito com um grande poder de retórica, de argumentação e que falam muitíssimo e que ok, está bem, mas e muito bem, e onde é que sente isso? Como é que sente? Onde? Sim. No corpo, não é? Exatamente. Onde é que sente? Sim. Portanto, é um bocadinho, a psicoterapia pode ser mesmo o trabalho de sentir ao invés de pensar. E é um bocadinho, eu devolvo muitas vezes esta metáfora aos meus pacientes, é um bocadinho sermos detetives de nós próprios, não é? Ao mesmo tempo, a pessoa tem que estar bem resolvida, a própria pessoa, o próprio psicoterapeuta também, sim, não é? Sim, lá está, por isso é que é uma das questões uma das vertentes da formação em psicoterapia é nós termos a nossa própria psicoterapia individual, o nosso processo, ok? Que é fundamental nós estarmos bem resolvidos, porque lá está a contra-transferência, que é o conceito que eu aí abordo, ela vai existir. Agora, como é que eu lido com ela, como é que eu faço até uso dela, não é? Até aproveito do processo, não é? Recentemente descobriste a terapia familiar e fizeste formação então na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. O que é que te deu? O que é que te acrescentou? O que é que me deu? Outro olhar? Outro olhar sobre as pessoas? Sobre as famílias? É um bocadinho perceber já não fazes muito crianças, não é? Hoje em dia não, hoje em dia não faço, já não vejo crianças, mas olha, um fascínio também aqui pelo casal, propriamente. Okay. E pensar que, lá está, às vezes faz sentido olharmos para esta pessoa integrada no sistema, não é? No sistema, enfim, largo espectro, não é? Sim, sistema família, sim, e perceber que há de facto, às vezes, eu via muito isso no início da minha prática, que via crianças, via muito isto, os pais levavam a criança à consulta, que era no fundo aquilo que nós chamamos em terapia familiar o paciente identificado, mas se nós começássemos a desconstruir e a descascar, percebíamos, enfim, que a questão não estava na criança propriamente, não é? Que estão mais envolvidos. Sim, sim. E que às vezes lá está, nós podemos até, isto é válido para crianças, adultos, enfim, às vezes nós quem nos procura, enfim, o que ambiciona é que nós acabemos com a febre, não é? A febre é o sintoma. Ok, sim, eu posso dar um paracetamol àquela febre, mas não vai curar a origem do mal, não é? Exatamente. Não é? Disfarça Sim, por isso é que a psiquiatria e a psicoterapia têm de andar de mãos dadas, exatamente, não é? Às vezes quando o sofrimento é muito... Exatamente. Não, nem... Por isso é que dizem os psicólogos muitas vezes, os psiquiatras só receitam psicofármacos e que acabou. Eles dizem, não é bem assim, mas nós não dizemos para não ir ao psicólogo, pelo contrário, a psicoterapia pode fazer bem. Exatamente, e deve fazer olha, bem. Eu tenho tido a sorte, João Paulo, posso dizer, de trabalhar com psiquiatras que não têm essa visão. Exatamente. E ainda bem, mas sim, lá está. As coisas têm de andar de mãos dadas e outra coisa não faz sentido. Exatamente. E muitas vezes eu, na minha prática clínica, direciono, encaminho para a psiquiatria por perceber às vezes que aquele sofrimento é tão difícil de suportar, não é? E mais, que se a pessoa não estiver devidamente medicada, a própria adesão à psicoterapia vai estar comprometida. Portanto, há alturas haverá em que é mesmo necessário fazer psicofarmacologia. É engraçado porque tu és psicóloga e psicóloga é muito mais do que uma profissão. É uma forma de estar em construção, em crescimento, de te espantar todos os dias, e é o que tem acontecido. É mesmo. És também mãe de gêmeos, tem esta história muito bonita que tu tens, de que andaste à procura de conseguir ter estes gêmeos, com o Ricardo, um velejador, filho único, um homem extraordinário também, que te acompanha já há uma série de anos, e que... quando tiveram esta notícia extraordinária que iam ser gêmeos, tu tiveste uma ideia linda que eu adoro, que tens de contar como é que foi para lhe dar a novidade. Porque a ti te votaram-te a dizer, estás grávida, finalmente. Mas como é que tu sabes isso? Nem sabiam que eram gêmeos, para não, vocês no princípio não sabiam. Não. É extraordinário, e então eu vi ali não sei onde, tu a contares, só a maneira como tu deste a notícia ao Ricardo, tens que contar aqui. Mas espera... É que há várias. Olha, agora fui apanhada completamente. Eu sabia que estavas a pensar nisso. Fui apanhada completamente desprevenida. É importante que os ouvintes perceberem. Eu estou completamente a pensar, de onde é que tu sabes isto tudo? Pronto. Sim, olha, pensei. Isto foi antes de. A parte dos balões foi mesmo antes de saber que efetivamente
não um, mas 2 bebés, e a maneira que encontrei para lhe dizer foi realmente encher balões. Com frases, não era? Sim, azuis e cor-de-rosa, cada um com várias frases escritas. Pai, ensina-me a tocar guitarra, pai, quero ir contigo andar à vela, e outras... É extraordinário. Imagino que eu choraria perdido, e o teu marido não chorou, mas claro que chorou. Ah, foi? Ah, bom. Claro Então que pronto. chorou, Então, não sou o único. Desalmadamente. E depois, perante a confrontação de espera, não estamos aqui a ver um coração, mas 2, depois e a coisa então inverteu-se. Quando é rápido, ouve-se imenso. É a carga da cavalaria por oceanos, vê as coisas. É impressionante. E depois, pronto, deixaram os prematuros 28 semanas, que é outro susto que deve ter sofrido terrores, quando com 28 semanas ainda faltam 12 semanas ainda, quase 3 meses, portanto, as pessoas passa tudo pela cabeça com certeza, as tuas fases todas de negação, dúvida e tal. Até que, de facto, o que interessa é que andaste mesmo a fazer o trabalho de casa, João Paulo. Poxa. Hoje sei que tudo correu bem, tens 2 filhos maravilhosos, eu já os vi, são lindos. Nasceram com 1 quilo, eu tive 2 gêmeos, que por acaso nasceram no fim do dia, no fim do tempo, às 38 semanas, quando as gêmeas um bocadinho antes, e um tinha 1,9 kg, o outro o dobro. Portanto, uma verdadeira incubadora humana. Mas é extraordinário, porque de facto, hoje estão tudo bem e são saudáveis e bons, nem foram incubadoras. Eu também já os vi, que também são lindos, homens feitos. És uma querida. E de facto, o Artur e o Duarte, é engraçado, tem esta coisa do arte no nome. É uma escolha tua? Sim, foi assim uma... Duarte e Artur. São os artistas, sim. Sim. O meu marido tem uma veia artística, toca. Eu nada, eu zero. A minha arte, enfim, é basicamente... Ele é a vela e a guitarra, não sei o que engraçado. E de facto, bem, engenheiro de profissão, mas tem aqui artes, pronto, sim. E é muito giro porque exatamente vem um bocadinho a propósito àquela individualidade de todas as pessoas, singularidade das pessoas, que é que tu descobriste com os teus gêmeos, como eu também vi nos meus, não podem ser mais diferentes e é engraçado. Eu sou mais igual aos meus irmãos do que eles, e são gêmeos um com o outro. Engraçado. E eu tenho 5 irmãos, portanto é impressionante. É engraçado porque... tu tens histórias muito divertidas no teu consultório, não só as que estão aqui neste livro, que não são divertidas per si, mas pronto, mas tem histórias engraçadas. Mas tem umas partes. Tem umas partes, sim. É levezinho, sim, ler, e é sobretudo importante ler, mas já te aconteceu... Levezinho mais ou menos, pois, assim... Quer dizer, mas lê-se bem. Pois, sim, mas tem histórias aqui, enfim, de levar assim à lágrima. Antes dessas, fala-me tiveste um doente super apaixonado por ti, que é um dropout. Chamado Dropout, não é? Muito bem, opa, e olha, eu vou-me embora. Eu aprendi contigo. Dropout quer dizer um doente, um paciente depois deixa de ir. Sim, é o termo que nós utilizamos para as situações em que, enfim, há uma desistência do processo por parte do paciente. Sim, neste caso foi... apaixonado perdidamente. Foi complicado. Muito, opa, é porque, lá está, nós, psicoterapeutas, psicólogos, estamos até habituados a que haja, lá está, a transferência, não é? O que é a transferência? É sentimentos direcionados para a nossa pessoa que não são necessariamente dirigidos a nós, ok? Portanto, é muito possível... Mas a figura da pessoa que me está a ajudar. Exatamente, é muito possível alguém relacionar-se connosco de forma... Enfim, olha, quem está aqui é aquela figura, não sou propriamente eu. Mas ali, neste caso, efetivamente, olha, a dada altura... Tu és nova, és bonita e ele, pronto, foi-se ficando apaixonado. Pois, e depois surpreende-me com, olha, doutora, é isto vamos ter de interromper porque passa-se isto. Estou apaixonado por si, sinto-me atraído. A sério? Mas aí és tu que tens que dizer, então não vai resultar, não podemos continuar. Pois, não, ali havia... Ali facto, há uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade, sim. Há outro que não fez isso, mas que chorou, chorava, era uma ou um... Não me lembro. Sim, olha, isso chorou porque tinha morrido. Sim, isso é uma situação em que eu acho que eu nunca mais me esqueci deste episódio, porque é exatamente, nós temos às vezes a tendência para assumir. Exatamente. Ou atribuir um significado. Morreu alguém na família dele. Se ele está a chorar muito é porque morreu alguém na família dele e, portanto, está com pena. Olha, era uma viúva muito recente e chorava compulsiva e desalmadamente. Sim. E eu quis fazer-lhe uma devolução e uma validação
Os termos Maria, técnicos, é isso mesmo. não se chamava Maria, Eu imagina, compreendo, sim, claro. é muito natural que esteja muito triste. Opa, e ela, João Paulo, ela para de chorar, olha para mim e diz-me: é exatamente esse o problema, é que eu não estou triste. E é exatamente esse o problema que eu estou farta que as pessoas achem que eu estava devo aliviada estar triste. por ter Estava aliviada. viuvado. Estava aliviada. Se calhar tinha uma coisa tóxica ou uma coisa de ou estava farta ou Exatamente. qualquer coisa. Pronto, mas lá está. Nós não devemos, porque na relação Atribuir o com os sentimento. amigos há muito a base do achómetro, não é? Claro. Achómetro, não Exato. é? Eu Eu acho adoro que, isso. ok, não sei o quê, Exatamente. opa, vais Isso é beber uns copos. Eu acho que não isso sei quando estava deprimida. passa. Não, eu acho que não é depressão. Exatamente, acho que, epá, tu precisas de não sei o quê, olha, bora lá. Pronto. E aqui nós não devemos nunca, não é, assumir. Ou, para lá nos juízos de valor, não é, obviamente, mas nunca mais me esqueci dessa situação. Lá está. Ela estava a chorar, mas não estava a sentir o que as pessoas pensavam que ela estava a sentir. Exatamente. E as pessoas, por isso, podem levar a mal. Quantas razões há para nós chorarmos? Claro que sim. Não choramos só de tristeza, Exatamente. não é? Incrível. Estou a lembrar de outro caso teu que foi aquele adolescente. Eu aprendi contigo esta coisa da aliança terapêutica. É uma coisa que é, ao fim de 3 ou 4 ou 5 sessões, dá-se a aliança terapêutica. Vocês entram em, digamos, em sintonia, pronto. Doente-paciente. É aquele adolescente que todas as sessões passava em silêncio e a olhar para o chão. Isto deve ser tramado. É tramadíssimo eu posso dizer, epá, é talvez dos maiores desafios dos psicólogos em início e não só, eu acho que são sessões ainda dificílimas, porque muitas vezes os adolescentes são os que nós chamamos pacientes involuntários. Sim, só vão lá mandados pelos pais ou... Exato. Exatamente. Não tem vontade de me matar ali. Não, tu já, pá, o que é que eu estou aqui? Quando é que isto acaba? Anda seca e não sei o quê. Olha, pegar no telemóvel e jogar. Exatamente, parece que vamos ficar aqui de nos gramarmos um ao outro. Exato. Pronto. Pá, e ele passou ao início, assim, Deus. sessões em silêncio. Pronto, depois correu bem, porque no fundo a mensagem que eu lhe estava a passar era esta, Acabou por a se abrir. aceitação incondicional. Sim. Não precisas de me provar nada, não precisas de me dizer nada, estarmos aqui. Incrível, incrível. E eu ficaria confundidíssimo. O que é que eu faço? Isto não está a correr bem. Olha, vai-te embora, vai para casa, para estar em silêncio, mas voltas em casa. Estás-me a tirar o tempo de um Exatamente, útil. olha, tenho mais que fazer. Exatamente. Tenho mais que fazer. Não, ok, não queres dizer nada. Tudo bem, estamos aqui, quando quiseres. Já tiveste também consultas inteiras de silêncio, de propósito, e que bom que foi. Isso também te acontece, é engraçado. Olha, ainda há dias, aliás, para a Rádio para a Observador, escrevi um artigo exatamente sobre o silêncio, que era a importância realmente do silêncio. Nós temos aqui, Exatamente. nós fugimos do silêncio, não é, João Paulo? Nós, não é por acaso que há aqui música em toda a parte, não é? Exatamente. Música Nos às vezes elevadores, mais nos táxis. ruído, não é? Exato. Tens toda a razão. Mas às vezes, e uma das questões que nós aprendemos é, nós, psis, a distinguir os silêncios produtivos dos silêncios improdutivos. Há silêncios produtivos e há silêncios precisos. Okay. Que são no sentido de serem necessários. Necessários e até organizadores, não é? Que alívio podermos estar em silêncio. E basta ver o que é que nós estarmos íntimos de alguém. Repara, é quando os silêncios são confortáveis, quando sentimos que não temos de os encher. Não é? Exatamente. Todos nós já sentimos isso, não é? Um silêncio com desconhecido não... É pesado. Sim, pode ser incomodativo. Sim, já estamos nós a falar do tempo. Quando são muitos amigos não um é? do outro, podem estar em silêncio um com o outro, até para ver o pôr do sol. E que fixe que é, e nem precisamos Não é estar a preciso olhar um estar a para dizer o outro, coisas- estamos aqui... É importante Exatamente, e quando o silêncio fala a mesma E é língua, engraçado não é? que as pessoas falam, procuram muito isso, até entram no carro, é uma coisa que hoje em dia, cada vez mais, eu sinto que, eu gosto muito de música e gravo pens e ouço no carro, mas hoje em dia às vezes permite-me ir em silêncio e é bom porque a gente pensa em coisas... João Paulo, exatamente, Não tento mas fugir lá disso, está, tu não gostas tenho muito medo. de música, eu também adoro música, mas a música, quando tu estás a ouvir música, é uma atividade em si mesma, estás Exato. a ouvir a música, Exato. não é ruído de fundo, Exatamente. é uma diferença, há uma diferença substancial. Certo? E na terapia o silêncio ocupa um espaço fundamental e importantíssimo. Importantíssimo. Sim. E de facto há muitas... olha, há até uma experiência que foi realizada em Harvard que é curiosíssima, que é, imagina, puseram as pessoas, 8 a 10 pessoas numa sala, imagina, numa sala, sem qualquer entretenimento, sem ecrãs, telemóveis, sem ruído, sem papel para escrever, nada. E depois queriam ver até que ponto é que as pessoas
como é que elas se sentiam? Pronto, todas as pessoas, independentemente da faixa etária, do género, disseram sentir-se altamente desconfortáveis. Sim. Mas espera, eles foram mais longe. Eles tinham depois aqui um botãozinho que podiam acionar caso o incómodo fosse quase insuportável. E sabiam que aquele botãozinho dava um choque elétrico. Falhava um choque. E as pessoas preferiam apanhar um choque elétrico. Para fugir É incrível. Preferiam esse estímulo do que ficar em silêncio e desconfortável. Exatamente. Awkward. No awkward, exatamente. Estranho. Precisei de falaste disto, é verdade, num artigo escrito aqui há um ano, exatamente. Há um ano, aqui para o Observador. É incrível. Esta questão das clínicas, ainda tens uma ou outra mais engraçada, é que é esta coisa da contra... Como é que é? Contra-transferência. Um adolescente com perturbação de vinculação. Um que se zangou contigo quando tu engravidaste. Porquê? Isto é uma coisa, um ciúme? Porque agora vais dar mais atenção aos teus filhos do que a mim. E eu comecei a perceber que havia mesmo uma espécie mesmo de agressividade, sabes? Ok. De agressividade. Olha, estou a lembrar-me agora de outra. Por exemplo, qualquer psicoterapeuta sabe que, por exemplo, o período de férias é altamente crítico para os processos. E esta adolescente, concretamente, disse-me, eu disse-lhe, olha, em agosto vamos parar. Como assim? Vais tirar um mês de férias? Nem a minha mãe tira um mês de férias. A minha mãe não tira um mês de férias. Vais tirar um mês inteiro de férias. Não é possível. Incrível. Meu Deus. E há outro que aprende, é o último que eu quero comprar, que eu quero te contar, ou quero que relembres. A questão do humor. Incrível. Porque o humor é uma coisa ótima, tu também trabalhas com isso, é uma ferramenta extraordinária. Eu uso muito humor, mas também temos de ver com quem com pinças, é que não é? É delicado usar humor. Com certas pessoas pode não resultar, ou podem não estar para aí viradas. E podemos correr o risco da pessoa se sentir altamente invalidada, não é? Como aconteceu com um paciente que tu tiveste. Sim, que eu inclusivamente conto no livro, que podemos correr esse risco. Eu não vou usar o humor numa primeira sessão, ou até, lá está, a tal aliança terapêutica está estabelecida. E tenho que perceber muito bem, usado com pinças, ou em pontas, a linguagem de balé. Exato. Pronto, e se não devidamente utilizado, pode ser, minar um processo terapêutico. Incrível. Este livro fala-me do que sentes então, como tu dizes, havia um título que devia ser melhor, que era Nem Sei Por Onde Doutora, nem sei por onde começar. Eu adorei isto quando falaste sobre isto, porque de facto é das coisas que mais te dizem quando tu sentas-se no teu consultório pela primeira vez. Não sei por onde começar, as pessoas trazem muita coisa. É aquela ideia de novelo. Estão carregadas da bagagem com muita coisa, não é? Às vezes temos que aliviar as coisas. A ideia do novelo e nem sei por onde é que é de começar. Exatamente, há tanta coisa que eu começo aqui, por onde é que, não é? E depois lá tantas, muitas vezes aquilo que as pessoas trazem não é efetivamente aquilo que... E depois descobrem que afinal o problema não tinha muito a ver com isso. Sim, é aquilo que nós chamamos de pedido explícito versus motivo implícito, não é? As vossas ferramentas sabem retirar isso é que é importante. Mas nem eu concordo com a tua editora, Sofia. Fala-me do que sentes, de facto, diz mais, porque é falar das emoções, e isto não é fácil. Não sentes... É um mito que os homens têm muita dificuldade em falar das suas emoções. Olha, tem. Muito mais que as mulheres. Olha, eu posso dizer, João Paulo, que eu tenho na minha consulta mais mulheres do que homens, embora tenha, nos últimos tempos, observado assim, um crescimento também de pedidos por parte do género masculino, e isto agora em terapia de casal, normalmente são eles que vão arrastados. Normalmente são as mulheres que levam. Pronto, haja alguém. Sim. Mas depois eles até alinham e perfeitamente. Agora, não sei, adivinho que haja aqui também uma questão mais de educação emocional. Os homens ainda estamos numa altura em que homens feitos foram educados na base de um homem não chora, não é? Um homem que chora é o mariquinhas, ou que não sei quê, é o faz-te à vida. Está a mudar, mas está a mudar. Ainda é muito sim, mas repara, como eu trabalho com adultos mais, ainda há muito esta coisa. Sim, e tal coisa, o aperto de mão ao homem, não é? Sim. Pronto, e as mulheres, enfim, foram mais educadas a falar sobre as emoções. Não, eu agora dou a mão à palmatória à minha Sofia. A editora aqui da Planeta. Sim, acho que foi um título muito feliz, e lembro-me dela dizer em voz alta, nós estávamos praticamente a fechar o título, e ela envia-me uma mensagem a dizer: Diana, se disseres o título em voz alta, vais ver que este fica muito no ouvido.
E eu fala-me do que sentes. Fala-me do que sentes. Facto, efetivamente. é uma razão. Sim. É uma razão, está neste meio e tem sucesso neste meio. Temos aqui agora a fazer aqui uma homenagem à Planeta, de facto, que editou este livro, está muito bem. A capa está muito bonita também, isso também interessa. Dá Concordo, também adorei nas vistas. E de facto é este livro que tem, com todas estas cinco pessoas, tens o Ricardo, tens a Maria, tens a Carolina, tens o Henrique e a Madalena. A Madalena, por exemplo, mais do tema do burnout, vais mudando o Henrique, falas do luto, a Carolina falas do trauma, pronto, vais falando destes temas relativos a cada um, são mesmo pessoas, não com estes nomes, mas são mesmo pessoas, e tu juntaste vários, depressão, juntaste mais ou menos num estereótipo naquela pessoa. Sim. Porque tens várias, não sentiu isto tudo que está aqui. Sim. Há aqui uma... Mas pediste-lhes, falaste com elas, tiveste essa delicadeza, na introdução tu falas nisso. Claro que sim, e mais, enfim, há aqui uma das histórias em que é mesmo ela, é assim um retrato muito fiel. E depois mostraste-lhes, depois de escrever. Sim. Para elas darem o seu aval e... Pediram-te alterações? Sim. Olha, é curioso, estás a fazer... sei lá, umas se calhar acham que vão ser reconhecidas. É que eu teria assim mais... Não, mas as pessoas, lá está, as únicas pessoas que são os próprios. Portanto, portanto, obviamente, mudei aqui questões mais de identidade, claro. Pronto. Mas aqui... concretamente a Carolina, que era quem eu, enfim, sim, que há aqui questões de abuso, ela aceitou muitíssimo bem, mas porque também já está ela própria muito bem resolvida. Pronto. Ao início, eu posso dizer, João Paulo, eu estive com esta questão do trauma e do abuso apareceu, nós já estávamos há cerca de 2 anos em terapia. Bolas. Isso não é fácil, quer dizer que não é fácil. É. Que também é muito típico do trauma, está muito no corpo, não é? Havia outras questões ligadas ao corpo que ela apresentava e que nos davam aqui, enfim, um contexto de trauma, mas efetivamente a questão do abuso, do episódio, apareceu já com uma aliança muito consolidada e ela nunca tinha falado disto a ninguém. Mas agora, falando aqui, ainda se que agora parecemos que estavas a querer agora debruçar sobre aqui um bocadinho o livro. Sim. Temos 20 segundos. Temos 20? 20 segundos. Pronto, então olha, então se calhar não dá. Mas falámos na questão da importância bom, Edição Planeta, fala-me do que sentes, Diana Costa Gomes, isso está dito. Já falámos que estes temas aqui, os 5 principais, digamos assim, ansiedade, depressão, trauma, luto, burnout, faz aqui coisas muito importantes que as pessoas têm que reconhecer, e também no teu site, continuas com este site plenamente, não é? As pessoas também podem ir ver. Vi lá aquelas coisas, por exemplo, do tédio. Importantíssimo isto, o tédio. Olha, João, é um assunto tão importante, não é? Porque é que é importante para a criança ter uma boa companhia de si mesma, porque é que isso potencia a criatividade, isto é excepcional. Eu fazia isso com os meus filhos, que era às quintas-feiras sem eletricidade, quinta-feiras não havia... Fazia. A hora do apagão? Sim. O dia do apagão. Eles jogavam jogos de tabuleiro e fazíamos o 30 de uma linha, cozinhávamos. Como é que nós podemos ter que ambicionar? A única coisa que acontecia, às vezes pediam, pai, pode ser sexta, porque amanhã dá um filme ótimo. Fair enough. Negociávamos. Pronto. Exato, ok. Mas havia quinta-feira, não há eletricidade, não podemos tablets, não há nada para ninguém. Crianças criativas. E aprender a estar consigo próprios, como tu dizes, tão importante. Com certeza. E pronto, falas aqui imensas coisas disso, namoros, amizades tóxicas, as amizades, confiança do casal, a privacidade invadida. O seu filho conversa pouco, está no teu site. 11 perguntas para o conhecer melhor. Isto é muito importante, as pessoas têm de passar pelo teu site, por este Plenamente. De barriga cheia ainda existe, ou não? Não, já foi substituído exatamente pelo Plenamente. Este Insta, plena.mente _psique. Portanto, é muito importante isso, e para as pessoas continuarem em contacto contigo, Diana Costa Gomes, tens lá também os teus contactos. Quero agradecer muito teres vindo aqui ao Observador. Foi uma conversa extraordinária. Gostei muito desta conversa. E bem-ajas. Muito obrigado. Obrigada eu.